O namorado da minha colega de quarto entrou na cozinha e perguntou: "Você comeu minha fatia de bolo de chocolate?" "Sim, há cerca de 1 hora." "Por quê?" Ele caiu de joelhos ali mesmo, no chão da cozinha. Por um segundo pensei que era brincadeira, mas então ele começou a ter ânsias de vômito na pia. Ela comeu tudo. Sua voz falhou. Ele correu para o banheiro, batendo a porta. Foi quando Delilah irrompeu pela porta da frente, ainda com o uniforme de higienista dental. Ela deve ter saído do trabalho mais cedo. "Cadê o Killian?" perguntou ofegante. "Ele mandou uma mensagem pedindo para chamar o 911 e algo sobre você ter comido a última fatia." Delilah bateu na porta do banheiro. "Killian, amor, o que houve?" Ele saiu com os olhos vermelhos e mostrou algo para ela. O rosto de Delilah passou de preocupado a devastado em segundos. "Não," ela sussurrou. "Não, não, não." Meu celular vibrou. Era o nosso senhorio. Soube o que aconteceu. Sinto muito. O aluguel pode esperar este mês. Meu estômago se contraiu. Uma dor aguda que me fez dobrar de agonia sobre o bolo de chocolate. Outra onda de náusea veio, e mal cheguei à pia da cozinha. Meu colega de quarto, Damien, esfregou minhas costas. Algo tão fora do comum que eu teria rido se não estivesse vomitando. "Ela esperou 2 anos para comer aquele bolo," murmurou Killian, olhando para Delilah, que agora estava sentada no chão, chorando muito. "2 anos para quê?" perguntei, entre ânsias. Ninguém respondeu. Meu celular tocou. Era minha mãe. "Oi, estou muito decepcionada com você. Como pôde fazer isso?" Ela desligou antes que eu pudesse perguntar do que ela estava falando. "Precisamos ir pro hospital," disse Killian. "Agora." "O quê? Por quê?" "É só uma intoxicação alimentar." Delilah se levantou, o rosto pálido. "Não é. Por favor, apenas confie em mim. Precisamos ir agora." Killian já estava pegando as chaves. A dor estava piorando. No carro, Delilah nem olhava para mim. Killian checava o celular e fazia caretas com o que via. "O que tinha naquele bolo?" perguntei novamente, começando a entrar em pânico. A dor se espalhava. Delilah finalmente falou com a voz vazia. "Meu futuro. Vamos lidar com isso no hospital," disse Killian. Na emergência, Killian correu na frente para falar com a enfermeira de triagem. Não ouvi o que ele disse, mas ela pareceu chocada e nos deixou passar imediatamente. Foi quando soube que algo estava realmente errado. Delilah parecia que ia chorar, gritar, ou ambos. Um médico apareceu com uma máquina de raio-x portátil. "Precisamos verificar o conteúdo do seu estômago imediatamente, por intoxicação alimentar." Ele trocou um olhar com Killian e Delilah. "Não exatamente. Vamos ver o que encontramos." Uma enfermeira começou a preparar um acesso venoso. "Alguma alergia que eu deva saber? Medicamentos? Látex?" Ela parou, olhando para a prancheta. "Reações à platina ou ouro branco?" "Não," respondi completamente confusa. Eles fizeram todos saírem da sala. Enquanto faziam o raio-x do meu abdômen, o médico estudava a imagem no tablet, ampliando algo. A mãe de Killian apareceu na porta. Ela me olhou como se eu tivesse matado o cachorro dela. "Ainda está intacto?" perguntou ao médico. "Está na minha família há 90 anos." A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip das máquinas. Delilah finalmente me olhou, o rosto uma máscara de raiva controlada. "Definitivamente há um objeto metálico no seu estômago," ele sussurrou. Eu o encarei. O quê?" O rosto de Delilah ficou vermelho de raiva. "Você comeu meu anel de noivado." "Eu comi o quê?" Killian pigarreou. "Eu escondi o anel da vovó no seu bolo favorito. Ia propor. Aquele era meu bolo do meu namorado pro nosso aniversário. Estava na prateleira do meio." As palavras saíram enquanto meu cérebro tentava acompanhar. "Essa é a prateleira comum. Todo mundo sabe disso." "Eu estava guardando pra hoje à noite," disse Delilah, a voz subindo. "Você literalmente tem sua própria prateleira. Seu nome está escrito com caneta roxa." Meu estômago gorgolejou novamente. O anel estava lá dentro, supostamente valendo milhares de dólares, flutuando com o bolo de chocolate que pensei ser propriedade comum. O médico me entregou uma garrafa de líquido branco espesso. "Isso deve acelerar as coisas. Você vai precisar coar tudo para recuperar o anel." Delilah começou a chorar. Killian ainda listava tudo o que tinha planejado. A mãe dele estava no FaceTime com parentes furiosos. Meu colega de quarto me mandou uma mensagem. "É por isso que eu rotulo até minhas garrafas d'água." "Da próxima vez," disse a Killian, enquanto outra cãibra me atingia. "Talvez use uma caixinha de anel como uma pessoa normal." "Não vai ter próxima vez," gritou Delilah. O médico pigarreou. "Bem, isso certamente vai ser um pesadelo para o seguro. Destruir propriedade valendo milhares. Você é uma ladra," cuspiu a mãe de Killian. Delilah enxugou as lágrimas. "Seu tipo sempre pega o que não é seu." Enquanto eu estava ali com os laxantes, lembrei de algo que os faria se arrepender de como me trataram. Peguei meu celular no bolso e abri a galeria de fotos, rolando até a tarde de ontem. Lá estava, o bolo de chocolate na prateleira do meio da geladeira, com um bilhete meu colado na caixa branca da padaria que dizia: "Feliz aniversário, Brandon, com amor," em caneta azul. Virei a tela e vi os rostos deles mudarem. Killian ficou branco primeiro, depois a mãe dele, depois Delilah, que pegou o celular da minha mão pra olhar mais de perto. O carimbo de hora mostrava 15h47 de ontem, claro como o dia. Killian começou a abrir e fechar a boca como um peixe, tentando encontrar palavras que não saíam. Ele finalmente conseguiu gaguejar algo sobre Delilah ter mencionado querer bolo de chocolate na semana passada, e ele simplesmente presumiu quando viu. A mãe dele arrancou meu celular das mãos de Delilah, segurando-o perto do rosto e semicerrando os olhos na tela. Sua mandíbula apertou quando viu o carimbo de hora e o bilhete com meu nome. Ela devolveu o celular sem dizer nada, mas eu podia ver ela rangendo os dentes. O médico voltou carregando uma prancheta cheia de papéis, parando ao sentir a tensão na sala. Ele sugeriu que talvez todos devessem sair enquanto eu descansava e lidava com a medicação. Balancei a cabeça e disse que queria que as testemunhas ficassem, porque precisava explicar o que realmente aconteceu. Ele pareceu desconfortável, mas assentiu e começou a preencher os formulários enquanto ficava perto da porta. Respirei fundo e expliquei como Brandon encomendou o bolo na Josiah's Bakery no centro para nosso aniversário de 2 anos, pagando $60 pelo ganache de chocolate personalizado com recheio de framboesa. Eu peguei o bolo ontem após o trabalho e coloquei na geladeira para surpreender ele hoje à noite quando chegasse do turno. O rosto de Delilah desmoronou enquanto as peças se encaixavam na cabeça dela. Ela se virou para olhar Killian com algo entre mágoa e raiva nos olhos. Ele não encontrou o olhar dela, apenas encarou os sapatos como se fossem a coisa mais interessante do mundo. A mãe
mãe de Killian mudou de posição e mudou de tática, dizendo que, se o bolo era meu, eu deveria ter rotulado melhor ou colocado na minha prateleira pessoal. Lembrei a ela que meu nome estava literalmente escrito no bilhete, e a prateleira do meio era espaço comum há 3 anos, desde que me mudei. Todo mundo no prédio sabia das regras sobre prateleiras pessoais versus espaço compartilhado. Ela apertou os lábios, mas não tinha resposta para isso. A enfermeira bateu na porta e entrou carregando um kit de coleta de plástico e o que parecia um coador numa bolsa selada. A sala ficou completamente silenciosa enquanto ela colocava tudo na bandeja ao lado da minha cama. Ela me deu um olhar cheio de simpatia enquanto explicava como usar os suprimentos quando chegasse a hora. A família de Killian virou o rosto, de repente muito interessada nos pôsteres médicos nas paredes. A enfermeira deu um tapinha leve no meu ombro antes de sair. Delilah de repente se virou para encarar Killian, a voz subindo enquanto perguntava por que ele não fez seu próprio bolo, ou pelo menos verificou de quem era antes de pegar. Suas mãos tremiam enquanto falava. Killian murmurou algo sobre seu plano original ter dado errado quando a joalheria errou o tamanho do anel, e ele entrou em pânico. Ele admitiu que viu o bolo e pegou sem pensar porque sabia que ela amava chocolate. O rosto de Delilah ficou mais vermelho a cada palavra. Meu celular vibrou com uma mensagem de Brandon perguntando se eu estava bem e dizendo que estava saindo do trabalho mais cedo para vir ao hospital. O alívio me invadiu, sabendo que logo teria alguém realmente do meu lado em vez dessas pessoas me tratando como se eu tivesse cometido um crime. Respondi rapidamente com o número da sala. A administradora do hospital bateu e entrou. Uma mulher de meia-idade num terno azul marinho carregando um tablet. Ela se apresentou e disse que precisava discutir a situação do seguro e a cobrança por esse caso incomum. Explicou que, como não era tecnicamente uma emergência médica, mas sim um procedimento de retirada voluntária, o seguro poderia não cobrir todos os custos. A sala ficou ainda mais silenciosa, se isso era possível. Ela abriu alguns números no tablet e mostrou a Killian e sua mãe. A estimativa preliminar era de cerca de $800 pela visita à emergência, raio-x, medicamentos e suprimentos. A mãe de Killian imediatamente cruzou os braços e declarou que não pagariam um centavo das contas médicas, já que fui eu quem comia a propriedade deles. Sua voz tinha aquele tom afiado que pessoas ricas usam quando acham que estão sendo injustiçadas. Eu ri, o que fez meu estômago se contrair novamente, e apontei que a propriedade deles foi escondida na minha propriedade sem minha permissão. Ela começou a argumentar, mas a administradora levantou a mão e disse que a responsabilidade precisaria ser determinada, mas alguém teria que arcar com os custos imediatos. A administradora nos deixou com formulários para preencher e disse que voltaria em 1 hora. A mãe de Killian já estava no celular, provavelmente ligando pro advogado ou pra companhia de seguros. Delilah sentou com força na cadeira de plástico perto da janela, colocando a cabeça nas mãos. Killian ficou lá parecendo perdido, preso entre sua mãe furiosa e sua namorada devastada. Outra cãibra me atingiu, e me dobrei, a medicação começando a fazer efeito. Há algo estranho em como todos apareceram tão rápido. O senhorio mandando mensagem sobre o aluguel, a mãe de Killian aparecendo no hospital, até minha própria mãe ligando pra me repreender. Como a notícia se espalhou tão rápido sobre um bolo e um anel, a porta se abriu com força, e Brandon entrou correndo segurando uma sacola de papel branca da padaria. Ele cruzou a sala em 3 passos rápidos e beijou minha testa antes de se virar para encarar todos com um olhar que poderia congelar água. Ele tirou um recibo amarelo e o levantou para todos verem a cobrança de $60 por um bolo de chocolate de aniversário personalizado com decorações especiais. A mãe de Killian tentou pegar o recibo, mas Brandon o puxou para trás e tirou uma foto com o celular primeiro. A administradora do hospital bateu e voltou carregando seu tablet e uma pilha de formulários. Ela pigarreou e sugeriu que focássemos na situação médica imediata primeiro, já que as discussões financeiras e legais poderiam esperar até que o paciente estivesse estável. Ela me entregou vários formulários sobre o incidente para os registros do hospital e mencionou algo sobre pedidos de seguro que precisariam ser feitos. Meu estômago se contraiu forte e me dobrei enquanto Brandon esfregava minhas costas. Delilah de repente se levantou e anunciou que precisava de ar antes de sair correndo da sala. Killian olhou entre sua mãe e eu antes de seguir Delilah para o corredor, onde suas vozes ecoavam pela porta fina. Podíamos ouvir ela perguntando por que ele não verificou de quem era o bolo, e ele tentando explicar sobre o erro da joalheria. A mãe dele ficou na sala, me observando como se esperasse que eu engolisse o anel novamente ou fugisse com ele. Brandon pegou o celular e ligou para Marta, que atendeu no segundo toque. Ele colocou no viva voz e perguntou sobre as regras da prateleira do apartamento de quando ela morava conosco no ano passado. A voz dela encheu a sala, enquanto explicava que a prateleira do meio sempre foi propriedade comum, e todos sabiam que itens pessoais iam apenas nas prateleiras rotuladas. Ela até lembrava da reunião exata, onde todos concordamos com isso, depois que alguém comeu o iogurte especial de Damien por engano. A mãe de Killian começou a argumentar, mas Marta a cortou, dizendo que tinha fotos daquela época, mostrando os rótulos das prateleiras e áreas comuns claramente marcadas. O médico bateu e voltou para verificar meus sinais vitais e apalpar meu estômago. Ele disse que a medicação deveria começar a funcionar nas próximas horas e recomendou que eu fosse para casa esperar, já que não havia mais nada que pudessem fazer medicamente. Ele escreveu algo no meu prontuário sobre a ingestão de objeto estranho e disse à enfermeira para preparar os papéis de alta. Brandon me ajudou a me levantar lentamente enquanto outra cãibra me atingia e precisei me apoiar nele. Killian voltou para a sala sozinho, com os olhos vermelhos e o cabelo despenteado de tanto passar as mãos por ele. Ele caminhou até onde eu estava juntando minhas coisas e disse baixinho que sentia muito por ter pegado o bolo sem verificar antes. Sua mãe imediatamente se levantou e agarrou o braço dele, dizendo para ele não dizer mais nada porque eu poderia estar gravando. Ela apontou pro meu celular na cama e disse algo sobre não admitir culpa na frente de testemunhas. Eu não estava gravando nada, mas ouvi-la dizer isso me fez pegar o celular e abrir o aplicativo de gravação de voz imediatamente. Fiz questão de que a luz vermelha de gravação estivesse visível enquanto ela continuava dizendo a Killian sobre responsabilidade e não assumir a culpa por nada. Brandon apertou minha mão enquanto passávamos por eles em direção à porta, comigo ainda gravando cada palavra que ela dizia. A enfermeira trouxe uma cadeira de rodas, mas eu a dispensei, já que conseguia andar entre as câimbras. Chegamos ao carro de Brandon e finalmente parei de gravar após 3 minutos completos da mãe de Killian
explicando por que ele não deveria se desculpar. A volta pro apartamento levou 20 minutos. Comigo encolhida no banco do passageiro, tentando não pensar no que vinha a seguir. Damian estava esperando na sala quando entramos e imediatamente me mostrou a tela do celular. O grupo de mensagens do prédio estava enlouquecido, com pessoas me chamando de ladra e dizendo que fiz isso de propósito por atenção ou dinheiro. Alguém até começou uma enquete perguntando se eu deveria ser despejada por roubar dos outros inquilinos. Damian rolou a tela, mostrando comentário após comentário de vizinhos com quem nunca tive problemas antes. Uma pessoa sugeriu verificar se algo mais estava faltando nas áreas comuns, e outra disse que estava colocando cadeados nas seções de suas prateleiras. Brandon pegou o celular de Damian e começou a digitar uma resposta, mas eu disse pra ele não se incomodar ainda. Precisávamos focar em passar pelas próximas horas primeiro, e depois lidaríamos com os rumores. Ele me ajudou a juntar suprimentos pelo apartamento, incluindo revistas, o carregador do celular, uma garrafa d'água e o coador de plástico que o hospital nos deu. O banheiro parecia menor que o normal enquanto Brandon arrumava tudo ao alcance do vaso sanitário. Ele se ofereceu pra ficar comigo, mas balancei a cabeça e disse que precisava fazer essa parte sozinha, já que já era humilhante o suficiente. Ele beijou minha testa novamente e disse que estaria bem do lado de fora se eu precisasse de algo antes de fechar a porta. A primeira hora passou lentamente, com apenas cãibras leves no estômago e nada acontecendo, apesar de eu ter bebido muita água. A segunda hora trouxe cãibras mais fortes que me fizeram segurar a borda da banheira e respirar pelo nariz. Na terceira hora, estava exausta e pronta pra desistir quando finalmente algo se mexeu no meu estômago. 20 minutos depois, eu estava segurando o coador de plástico sob água corrente, vendo um pequeno objeto metálico emergir de coisas que eu realmente não queria pensar. O anel estava coberto de coisas que reviraram meu estômago, mas estava definitivamente lá e parecia intacto. Coloquei as luvas de borracha do hospital e o peguei com cuidado para enxaguar bem em água quente. Depois de secá-lo com toalhas de papel, selei-o numa sacola plástica de sanduíche e lavei as mãos umas 6 vezes. Mandei uma mensagem para Killian com uma foto do anel na sacola, com uma mensagem simples dizendo que o tinha e perguntando quando ele queria buscá-lo. 5 minutos depois, meu celular vibrou com a resposta de Killian, dizendo que eu precisava levar o anel para casa deles e me desculpar pessoalmente por roubá-lo. Brandon olhou por cima do meu ombro a mensagem e balançou a cabeça com força. Ele pegou meu celular e começou a digitar uma resposta, mas eu o parei e apaguei o que ele escreveu. Não faríamos nada até que eles admitissem o que realmente aconteceu. Lembrei que minha mãe mencionou sua amiga Portia Justice, que trabalhava como advogada de assistência jurídica no centro. Encontrei o número dela nos meus contatos e liguei enquanto Brandon sentava ao meu lado no sofá. Portia atendeu no terceiro toque e expliquei tudo o que aconteceu, desde encontrar o bolo até a visita ao hospital. Ela ouviu sem interromper. Depois me disse para documentar absolutamente tudo e não devolver o anel até termos um acordo por escrito. Ela disse que eles não tinham direito de esconder propriedade na minha comida sem permissão e causar todo esse problema. Em uma hora, Portia redigiu um e-mail com todos os fatos sobre como esconderam o anel no meu bolo. Sem que eu pedisse, ela anexou a foto que tirei do bolo de aniversário, com o bilhete claramente visível na prateleira do meio. Brandon já tinha conseguido que Martha enviasse seu depoimento sobre as regras da prateleira que sempre seguimos. Portia adicionou tudo ao e-mail, incluindo capturas de tela das mensagens desagradáveis que as pessoas me enviaram. Ela enviou para Killian e sua mãe com um recibo de leitura solicitado. A resposta veio 2 horas depois, da mãe de Killian, ameaçando me processar por sofrimento emocional e danos à herança de família. Portia riu alto quando leu isso pelo telefone para mim. Ela disse que eles absolutamente não tinham caso e sabiam disso. Por isso estavam tentando me assustar. 2 dias depois, a conta do hospital chegou pelo correio, R$800. Meu seguro cobriu apenas parte, já que classificaram a retirada do anel como um procedimento eletivo. Brandon imediatamente se ofereceu para ajudar a pagar, mas eu queria que Killian e sua família assumissem a responsabilidade pelo que fizeram. Estava sentada à mesa da cozinha olhando a conta quando meu celular tocou com um número desconhecido. Era Messiah, da padaria onde Brandon encomendou o bolo de aniversário. Ele soube do que aconteceu por outros clientes que estavam falando sobre isso. Ele se ofereceu para escrever um depoimento oficial confirmando que Brandon encomendou e pagou por um bolo de aniversário especial com decorações específicas. Agradeci e dei o e-mail de Portia para ele enviar diretamente para ela. Armada com o depoimento da padaria, o testemunho de Martha e todas as evidências fotográficas que coletamos, Portia enviou uma carta de exigência formal. Ela deixou claro que eles poderiam pagar minhas contas médicas e corrigir publicamente o registro sobre o que aconteceu, ou enfrentaríamos uma ação por difamação. A carta foi entregue por correio autenticado, então saberíamos exatamente quando a receberam. 3 dias depois que a carta foi entregue, meu celular acendeu com uma mensagem de Delilah. Ela não estava mais brava, apenas triste, e disse que esperou 2 anos para Killian finalmente propor. Ela admitiu que ele errou feio, mas perguntou se poderíamos resolver isso sem mais envolvimento de advogados. Parte de mim sentiu pena dela, mas então lembrei como ela me olhou no hospital. Respondi, lembrando-a do comentário sobre meu tipo e como todos me trataram como se eu fosse uma ladra. Ela respondeu dizendo que era a mãe de Killian falando, não ela, embora admitisse que não a interrompeu. Disse que sentia muito por não ter me defendido quando deveria. Uma semana depois, Portia ligou para dizer que uma reunião foi marcada em seu escritório com todos presentes para negociar uma resolução. Ela disse que a mãe de Killian estava trazendo seu próprio advogado, o que parecia exagerado, mas não me surpreendeu. Na manhã da reunião, coloquei minha roupa mais profissional e Brandon me levou ao escritório de Portia no centro. Alguém precisa dizer à mãe de Killian que advogada de assistência jurídica não significa ingênua. Portia entrou pronta para jogar xadrez enquanto eles ainda estavam aprendendo damas. Chegamos 20 minutos mais cedo e Portia nos explicou o que provavelmente aconteceria. Ela disse que o advogado deles tentaria nos intimidar, mas tínhamos todas as evidências do nosso lado. Killian e sua mãe chegaram na hora com um homem de terno caro, carregando uma maleta de couro. Delilah chegou 5 minutos depois sozinha e sentou o mais longe possível da mãe de Killian. A sala de conferências parecia pequena com todos nós amontoados ao redor da mesa. Portia começou distribuindo cópias de todas as nossas evidências, incluindo a foto, o recibo da padaria e o depoimento de Martha. O advogado deles pegou cada documento e examinou cuidadosamente enquanto a mãe de Killian sussurrava furiosa no ouvido dele. Ele finalmente colocou os papéis na mesa e pigarreou
criou para falar. Disse à mãe de Killian em voz baixa que as evidências fotográficas eram bem claras, e o ângulo de difamação poderia ficar caro se seguíssemos com isso. Nas 2 horas seguintes, negociamos com o advogado deles, que tentava nos fazer aceitar menos enquanto Portia continuava pressionando pelos custos médicos completos mais a correção nas redes sociais. Killian ficou lá parecendo infeliz, enquanto sua mãe continuava sussurrando coisas raivosas no ouvido dele, e Delilah permaneceu em silêncio no canto da sala. Brandon segurou minha mão por baixo da mesa o tempo todo, e eu podia sentir ele ficando mais tenso com cada oferta ridícula que faziam. Finalmente, o advogado deles escreveu um número num pedaço de papel e o passou para Portia, que assentiu e me mostrou. Cobria meus custos médicos completos de 800 Harriers, e eles postariam uma correção nas redes sociais em 24 horas. Concordei, e começamos a assinar papéis enquanto a mãe de Killian exigia ver o anel antes que tudo fosse finalizado. Tirei a sacola plástica da bolsa e ela a arrancou para examinar com uma lupa de joalheiro que trouxe na bolsa. Ela passou 5 minutos verificando cada ângulo e finalmente admitiu que não estava danificado, embora murmurasse algo sobre precisar de uma limpeza profissional depois do que passou. Naquela noite, a postagem nas redes sociais subiu na página do Facebook da mãe de Killian, dizendo que houve um mal-entendido sobre de quem era o bolo e pedindo desculpas por qualquer confusão. Não era exatamente uma admissão completa, mas foi suficiente para parar as mensagens desagradáveis que eu estava recebendo, e meus colegas de trabalho pararam de me olhar estranho. Uma semana depois, Damien me disse durante o café da manhã que Delilah e Killian terminaram. Segundo a rede de fofocas do prédio, ele ouviu do casal do 3B, que ouviu do cara da manutenção, que eles tiveram uma briga enorme no estacionamento, e Delilah jogou o anel nele antes de ir embora. Senti pena dela, mesmo depois de tudo, porque esperar 2 anos por um pedido de noivado só pra terminar assim, deve ter sido horrível. Brandon me surpreendeu naquele fim de semana me levando ao restaurante de carnes chique no centro para nosso jantar de aniversário de reposição. Rimos sobre como nossa história era definitivamente mais interessante que a de casais que só tinham aniversários normais com bolos normais sem joias escondidas. Ele pediu bolo de chocolate de sobremesa, e nós dois verificamos cada mordida cuidadosamente antes de comer, o que fez nosso garçom nos olhar bem confuso. Minha mãe ligou enquanto voltávamos pro carro de Brandon e realmente se desculpou por tirar conclusões precipitadas. Portia a informou de tudo, incluindo mostrar as evidências que coletamos, e minha mãe admitiu que deveria ter confiado em mim em vez de acreditar nas fofocas que ouviu das amigas do clube do livro. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem do nosso senhorio com uma foto de novas placas que ele estava colocando em todas as áreas comuns sobre a política atualizada da geladeira. Cada apartamento teria uma seção claramente marcada com fita colorida, e ele estava instalando uma câmera na cozinha para evitar que futuros incidentes fizessem o prédio parecer mal online. Cerca de 1 mês depois, vi Killian carregando caixas num caminhão de mudança quando cheguei do trabalho. Ele evitou o contato visual e correu pra dentro quando me viu, o que estava ótimo, porque eu não queria falar com ele mesmo. Delilah ainda morava no prédio, e apenas acenávamos educadamente quando nos cruzávamos no corredor ou na lavanderia, mas nunca falamos sobre o que aconteceu. A melhor parte foi quando Martha ligou pra perguntar se o antigo quarto de Killian estava disponível, porque ela queria voltar. Ela estava morando com a irmã do outro lado da cidade, mas sentia falta de ter seu próprio espaço, e disse que preferia morar com alguém em quem confiava. Depois de ouvir sobre todo o desastre do anel, tê-la de volta fez o apartamento parecer um lar novamente, em vez do lugar estranho e tenso que tinha sido nos últimos meses. Passamos a primeira noite dela de volta comendo comida chinesa e rotulando tudo na geladeira com nossos nomes, só pra garantir. Ela até comprou uma etiquetadora como presente de boas-vindas pra ela mesma, o que nos fez rir até a barriga doer. Damien apareceu com uma garrafa de vinho pra dar as boas-vindas a ela e brincou que, entre nós 3, provavelmente tínhamos a geladeira mais organizada da cidade inteira. As coisas finalmente pareceram normais novamente, e eu podia comer bolo de chocolate sem pensar em anéis, hospitais ou mães furiosas com lupas de joalheiro. Brandon e eu começamos a procurar apartamentos juntos, já que meu contrato estava acabando em alguns meses, e achamos que era hora de dar o próximo passo. Fizemos um pacto que, quando ele eventualmente propusesse, usaria uma caixinha de anel normal e definitivamente não esconderia em nenhum alimento. O desastre todo, na verdade, nos aproximou e me mostrou que ele ficaria ao meu lado mesmo quando as coisas ficassem completamente loucas. Martha disse que tínhamos a melhor história de noivado de qualquer pessoa que ela conhecia, embora tecnicamente o pedido que realmente contou aconteceu 1 ano depois, sem nenhum bolo envolvido. Cerca de 1 ano depois, Brandon me levou ao parque onde tivemos nosso primeiro encontro, e quando chegamos ao banco, onde nos beijamos pela primeira vez, ele tirou uma pequena caixa azul do bolso. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos, passeando com seus cachorros e correndo, segurando um anel lindo que ele fez questão de me mostrar que não estava escondido em nenhum alimento. Eu disse sim antes que ele terminasse de perguntar, e nós dois começamos a chorar e rir ao mesmo tempo. Uma mulher aleatória que passava tirou fotos pra nós com nossos celulares. Quando planejamos nossa festa de noivado alguns meses depois, garantimos que o convite dissesse especificamente que serviríamos apenas cupcakes, nada de bolos, o que confundiu todos os amigos de trabalho de Brandon que ainda não sabiam da história. Todos que sabiam acharam a coisa mais engraçada do mundo. Martha trouxe uma pinhata em forma de bolo cheia de doces, só pra nos provocar, que acabou sendo o destaque da festa. O casamento veio rápido depois disso, e cerca de 1 semana antes do grande dia, recebi uma mensagem de Delilah dizendo que adoraria vir se eu estivesse de acordo, e que traria seu novo marido, Mark, que conheceu numa conferência odontológica. Eles apareceram parecendo muito felizes juntos, e durante a recepção, Delilah me entregou um presente embrulhado que era um servidor de bolo de prata chique com um cartão que dizia: verifique bem antes de comer, com um rosto sorridente desenhado. Usamos esse servidor de bolo o tempo todo agora, e ele sempre nos faz rir, guardado na gaveta da cozinha ao lado dos utensílios normais, como se não tivesse toda essa história louca por trás. A mãe de Killian não veio ao casamento, o que não foi surpresa nenhuma, mas o primo de Brandon mencionou que ela enviou um cartão através de um amigo em comum da igreja. Apenas um cartão de parabéns básico com o nome dela assinado embaixo, sem mensagem pessoal ou nada. Durante a recepção, Brandon se levantou para fazer seu discurso e contou a versão resumida da história do anel, fazendo parecer algo romântico, sobre como nos defendemos na crise mais estranha de todas.
todas. As pessoas riram tanto que o fotógrafo conseguiu fotos ótimas de todos nas mesas rachando de rir, e meu tio levantou o copo e gritou algo sobre aniversários inesperados que fez todos aplaudirem. Agora, quando penso naquele dia horrível no hospital com os laxantes, o coador e todos me tratando como criminosa, é meio incrível como tudo mudou pra melhor. Brandon e eu conseguimos nosso próprio lugar muito antes do planejado. Aprendemos a nos defender contra pessoas que tentavam nos intimidar, e descobrimos que podíamos lidar com praticamente qualquer situação estranha juntos. Ainda brincamos sobre isso às vezes quando estamos em restaurantes e o garçom traz a sobremesa, nós dois fazendo uma rotina exagerada de inspeção que provavelmente nos faz parecer completamente loucos pra quem está olhando. Marta diz que temos a melhor história de noivado de qualquer pessoa que ela conhece, mesmo que tecnicamente o pedido que realmente contou aconteceu 1 ano depois, sem nenhum bolo envolvido. Aquele anel que comi por acidente provavelmente vale mais do que qualquer coisa que já esteve no meu estômago, mas o anel que Brandon me deu significa muito mais porque veio sem drama e com 100% de amor. Acidentalmente, comer o anel de noivado de outra pessoa escondido no que pensei ser meu bolo de aniversário foi o melhor erro que já cometi, mesmo que tenha levado meses pro meu estômago voltar ao normal, e ainda mais pra fofoca morrer completamente. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.